Olá você, meu nome é João Paulo Severo da Costa, eu sou psicanalista e em colaboração aqui com a Escola de Psicanálise de Curitiba, eu vou tratar de um tema super importante dentro da questão analítica, que é o narcisismo dentro da relação analítica, dentro do par analítico. E a gente pode começar identificando a primeira questão em volta disso, que é justamente a ocorrência do encontro das mentes, dentro da relação analítica. E isso já gera inicialmente, a priori, um suposto atrito entre questões de ordem narcísica, envolvendo aí, portanto, o analista e o analisando. É válido lembrar que o narcisismo é um conceito vindo do Freud, que foi sendo amadurecido ao longo do tempo. Em 1914, no texto sobre o narcisismo, Freud então aponta o caminho do modelo narcísico como sendo o modelo de origem do eu. Então o narcisismo seria um ato psíquico que, com o desenvolver humano, com o desenvolver das fases, ele recairia justamente nessa formação do eu. Então ela ficaria ali entre a fase do autoerotismo, na fase do objeto pulsional, e a fase do amor de objeto, onde essas relações humanas, onde a questão da socialização, onde a questão da identificação começa a se consolidar. É válido lembrar também que Lacan ele trabalhava com uma ideia especular de eu, dizendo que o eu seria o duplo de si mesmo, ou seja, haveria dentro da constituição da conformação narcísica o par, a ideia do par, a ideia dessa alteridade que viria justamente desse processo, do processo de uma identificação, de processo de uma consolidação de personalidade. É válido lembrar também que nesse processo nós temos aí a figura da angústia narcísica que gera, portanto, o eu ideal. O eu ideal, por que angústia? Porque justamente o eu ideal ele é alguém ou algo que não pode ser atingido, que não pode ser atingido. E é nesse processo de não poder ser atingido que surge a angústia e também, em decorrência disso, que surge o ideal de eu, que é o reconhecimento do próprio desejo e da própria conformação dessas instâncias. Bom, a partir desses conceitos prévios, a gente pode definir que dentro da relação analítica, a consolidação do conflito narcísico, ela aparece no processo de transferência e de contra-transferência. O processo de transferência é a atualização dos sentimentos, dos desejos, das angústias do analisando, tendo, portanto, a figura do analista como o agente que recebe a transferência. E, por sua vez, a contra-transferência é a representação do módulo de emoções, da recepção dessas emoções vindas do analisando por parte do analista. Bom, nessa configuração nós temos ali, portanto, a emergência da insegurança, do medo da perda, do exercício de certas vaidades, da troca de experiência, do congelamento dessas experiências, ou seja, o atrito formado pela relação narcísica entre analista e analisando, ele pode ser extremamente conflitual, do ponto de vista da própria percepção do analista e também do analisando, e ele também pode ser ele sofrer um encaminhamento que, de certa forma, iniba ou torne impossível a análise diante das ocorrências que foram mencionadas. A questão do narcisismo na relação analítica é muito importante. Há vários estudos de casos clínicos que incidem justamente sobre essa problemática, e é justamente o ponto de toque entre essas duas instâncias, é o ponto de toque entre essa confluência, essa dialética de movimento da própria análise, que se constitui como um dos pontos, como eu disse no começo, mais relevantes para a questão da didática analista. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o nosso próximo encontro aqui, junto à Escola de Psicanálise de Curitiba. Um grande abraço.